Querida família, acabo de fazer 27 anos e nem dei conta disso. Tenho observado e percebi uma coisa. Depois de atingir um certo nível de talento, e poucos têm esse talento, um fato decisivo é a ambição. Ou como eu vejo, o quanto que você realmente precisa ser amado. Estar orgulhoso de si mesmo. Eu acho que é disso que se trata essa ambição. Não apenas uma busca depravada por posição ou dinheiro. Talvez seja por amor. Hoje nós vamos falar sobre Janis Joplin. Oi, eu sou o Vitor. Eu sou a Cibele. E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Esse é um podcast do canal Cibele na Terra do Medo que você pode assistir lá no YouTube. Tem o link aqui na descrição desse podcast. Ou então é só digitar Cibele na Terra do Medo que você acha nós lá. Além disso, fique juntinhos da gente e sigam na Terra do Medo em sua plataforma de podcast favorita. Estamos com a meta de 1000 inscritos lá no canal. Então, gente, ajuda nós. Se você tá aqui ouvindo pelo podcast só e não conhece o canal, não foi lá conhecer, esse é o momento, ajuda a gente a chegar a 1000 inscritos. Compartilha, gente. Compartilhe com seus amigos. Compartilha esse podcast no Instagram, a gente vai adorar. E por falar em Instagram, não sei se vocês já viram que tá tendo um sorteio lá no Instagram da Cibele, o @CibeleFala. A gente tá sorteando 2 livros, vai ter 2 ganhadores do livro VHS, escrito pelo César Bravo e lançado pela Darkside. É uma parceria com a Darkside, que a gente tá amando essa parceria. Se vocês ouvirem latidos durante o episódio... É a nossa cachorra. É a nossa cachorra atrapalhando o bairro inteiro, porque ela resolveu conversar com todos os cachorros do bairro agora, tá? É Lila o nome dela. É Lila. Podem reclamar no Instagram dela, @LilaTapetinho. Janis Lyn Joplin nasceu na manhã do dia 19 de janeiro de 1943, em Porto Arthur, que fica no Texas. E eles se mudaram para essa cidade porque o pai da Janis Joplin, o Seth Ward Joplin, conseguiu emprego na fábrica da Texaco, que fazia containers para petróleo. Então a mãe da Janis, a Dorothy East Joplin, largou o seu emprego que ela tinha numa loja local para ir junto com ele para Porto Arthur. A Janis nasceu 3 semanas adiantada e foi a primeira criança das 2 famílias que nasceu numa cidade, não numa zona rural. Todo mundo ficou muito feliz com o nascimento da Janis, só que o contexto era a Segunda Guerra Mundial. Então, ao mesmo tempo que todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou preocupado também. Por causa da guerra, o pai da Janis estava trabalhando a todo vapor na fábrica e a Dorothy que acabava ficando em casa e cuidando da Janis. Inclusive, a Dorothy, quando era mais jovem, ela sonhava em estrelar um musical da Broadway e chegou a fazer a faculdade de canto, mas acabou desistindo antes de terminar. E todo mundo dizia que ela tinha uma voz linda e gostava muito de cantar. Sim, e quando a Janis tinha uns 5 anos, ela comprou um piano antigo, né, pra ela tocar. Mas o pai da Janis, ele decidiu vender esse piano. Por quê? Primeiro que ele odiava, né, o ruído das notas da Janis, que ela não sabia tocar ainda. E além disso, a presença do piano ali na casa deixava a Dorothy muito mal. Acabava sendo gatilho pra ela, né? Porque era um sonho antigo dela, né? Mas isso na visão do pai. Porque ela tinha operado pra remover uma glândula tireoide. E aí acabou prejudicando as cordas vocais dela. E isso mudou a sua voz. Aí, em 1949, a Janis ganhou uma irmãzinha, a Laura Lee. E, por causa da Laura, né, com a chegada de mais uma criança, os pais decidiram se mudar para uma casa maior. E 4 anos depois, eles tiveram um terceiro filho, que foi o Michael Ross. Desde criança, a Janis era uma criança muito cativante, tinha um sorriso lindo no rosto o tempo inteiro. E era aquela criança encantadora, simpática, que todo mundo gostava. Desde pequena, ela já mostrava ser muito criativa e muito original. E aí, quando ela foi crescendo, os pais delas acabavam deixando ela brincar na rua também, com os garotos. Porque onde ela morava, em Porto Arthur, tinha um ambiente muito tranquilo, né? A vizinhança podia sair tranquilamente pra brincar na rua. Saudades. Saudade, inclusive. Parece que a gente morou lá, né? Mas a gente também brincava na rua quando era Saudade criança. desse tempo de poder brincar de pique-esconde na rua. Adorava. E o pai dela tinha iniciado uma faculdade de engenharia quando era mais jovem. E aí ele aproveitava disso e construía uns brinquedos, né? No quintal, que a Janis usava pra brincar com as outras crianças. A mãe da Janis sempre via ela cantando despretensiosamente
E acabava lembrando ela da respiração pelo diafragma, da postura correta, de mastigar bem as palavras para as pessoas entenderem o que ela tá cantando. Pra quem canta, pra quem faz teatro, essas coisas já são bem naturais, assim. A gente é lembrado disso o tempo inteiro. Na escola, era considerada uma boa aluna. Ela estudava na Thomas Jefferson High School, mas alguns professores ainda faziam umas observações que ela precisava melhorar o seu comportamento, pois ela fazia muitas perguntas. Tipo, quê? Gente. Só que ela também não entregava os trabalhos no prazo. Gente, mas tem que incentivar o aluno a fazer pergunta mesmo, Aluno quieto que é ruim dentro da sala de aula. Professorinha sim aqui. E nessa época, começaram a notar também que a Janice, ela tinha um estilo diferente, comparado das meninas da sala dela. Geralmente, ela era mais nova da turma. Então, quando ela tava lá na 8ª série, já começava a reparar como as outras meninas já tinham um corpo mais formado e tal. E gostavam de se arrumar pra ir pra escola. E a Janice começou a ser alvo dos alunos, o famoso bullying, né? E ela começou a questionar a sua própria beleza. Ela era considerada mais gorda do que as outras meninas e tinha muitas espinhas. Ela não tinha aquela pele lisinha que ela via nas fotos de revista. Mas assim, ninguém tem essa pele lisinha de revista, né? Convenhamos. A Janice era de família cristã, então ela começou a cantar no coral da igreja. Mas depois ela acabou até sendo expulsa, porque, segundo eles, não seguia muito bem as regras. Na escola, então, ela entrou para um clube de leitura e chegou até fazer uma pequena apresentação solo em uma reunião na sua casa na época do Natal. Mas ela queria ser diferente. Ela usava roupa fora dos padrões das meninas da época, usava saia justa, calças, e o cabelo dela era bem curtinho. Ela já estava conhecendo o estilo do movimento beat, que foi o movimento que influenciou a cena hippie nos Estados Unidos. Mas essa fase do ensino médio dela foi onde ela esteve mais excluída, porque ela tinha muito poucos amigos. Só que com esses poucos amigos, ela já começava a mostrar o seu gosto musical. Certa vez, ela inclusive cantou pra eles uma música da Odetta, que é uma cantora negra de blues, que influenciou bastante a Janice. Foi então que eles perceberam que aquela garota, considerada estranha e fora do padrão, cantava muitíssimo bem. Apesar dela ter uma voz que impressionava muita gente que ouvia ela cantar, a aparência dela, que era considerada fora do padrão, fez com que ela acabasse passando por alguns episódios, algumas situações que marcaram muito negativamente a vida dela. Uma dessas situações foi em 1962, quando ela estava estudando artes visuais na Universidade do Texas, em Austin. Todos os anos tinha uma votação para eleger o homem mais feio. Bom dia, que brincadeira saudável, né? Muito bom, parabéns. Daí, alguém que é muito mais saudável, muito mais engraçado, que dormiu com o Bozo, provavelmente, decidiu que seria, maravilhoso inscrever a Janice para ser o homem mais feio. E, em um ato completamente covarde, votaram nela para ela ser eleita o homem mais feio da faculdade. E isso realmente deixou a Janice muito mal, muito triste, isso foi horrível pra ela. E eu imagino a situação. Nossa, a insegurança que ela já tinha desde jovem, aí de repente colocam num concurso ridículo desse, sabe? Nossa, nem consigo imaginar como seria. E aí, cansada de viver nisso lá no Texas, a Janice foi para São Francisco. Isso foi ali em 1963, e aí chegando lá, ela começou a cantar em alguns bares. E foi nessa época também que ela começou a aumentar ali o consumo de bebidas, o consumo de drogas, e passou até a começar a usar heroína. Ela já estava ficando muito mal e alguns amigos preocupados compraram uma passagem para ela voltar para sua casa no Texas. E lá ela até chegou realmente a pensar em ficar limpa, né, em melhorar e tudo mais. Ela tinha um namorado que chegou até a levar na casa dela, né, pretendia casar com ele. Porém, ela teve uma grande decepção, porque ele sumiu da vida dela de repente, e aí depois ela descobriu que, na verdade, ele estava morando com uma outra mulher e que já estava grávida. Ela descobriu isso quando foi ligar pra ele, né? Pra perguntar, você sumiu? E aí a mulher atendeu. Aí, em 1966, um amigo dela do tempo de escola foi falar com ela pra tentar convencer ela a fazer um teste pra cantar na banda Big Brother and the Holding Company. Ela então voltou pra São Francisco e surpreendeu todo mundo da banda com a sua voz. O ponto alto da Janice nessa banda foi a apresentação do Festival Monterey em 1967. Isso porque lá tinham muitos jornalistas e críticos que adoraram ouvir a Janice. E por conta disso ela se destacou muito. Tem até vídeo no YouTube e também no documentário dela tem essa parte que o pessoal realmente adorou e foi ela que se destacou. E depois dessa apresentação, né, o presidente da Columbia Records
Records quis até assinar um contrato com a banda, né, pra gravação do seu primeiro álbum, o Cheap Thrills, que foi lançado em 1968 e tem uma capa linda, maravilhosa, e que trazia hits como Piece of My Heart e Summertime. Só que aí, com o sucesso crescendo, né, principalmente pra Janis, o grupo não tava dando muito bem, começou ali algumas intrigas entre eles, porque a Janis estava se destacando, e a Janis decidiu sair, então, da banda. É complicado, né, quando o grupo não aceita o sucesso de uma pessoa que tá se destacando. Ai, aí tem que desfazer, gente, porque senão, né... Mas é claro que a Janis ia dar uma volta por cima e formou um grupo chamado Cosmic Blues Band, que acompanhou ela em outro festival importantíssimo dessa época, que foi o famosíssimo, muito falado Woodstock. Mas depois do festival também não demorou muito pra banda se desfazer e ela acabou formando o que seria sua última banda, a Full Tilt Boogie Band. Em 1970 a Janis veio para o nosso Brasilzão de meu Deus e ela tava dando um tempo das drogas. E aí tem muita história de que ela fez e aconteceu por aqui. Teve até direito a topless em Copacabana. Ela bebeu muito, cantou em um bordel, foi expulsa do hotel Copacabana Palace. Dizem, né, que aí as pessoas, assim, várias pessoas encontraram com ela, né, depois de Aí um já tempo, virou lenda urbana também. muita né? gente, até eu, se fosse daquela época, eu teria encontrado com ela. Mas ela teria sido expulsa do Hotel Copacabana Palace por nadar nua na piscina. E quase foi presa. Bom dia. Eu apoio essa atitude, gente. Vamos todo mundo fazer um nadaço nu no Copacabana Palace. Como se todo mundo conseguisse, né? Tipo... É como se todo mundo tivesse dinheiro pra se hospedar no Copacabana Palace. E ainda teve um encontro com o roqueiro Sergei, que afirmava ter se relacionado com ela sim. Ao voltar agora com sua nova banda, ela fez alguns shows e começou a preparar o seu disco que seria gravado em Los Angeles. A sua última gravação foi no dia 1º de outubro de 1970 e foi da música Mercedes-Benz. E foi uma das músicas que ficou assim mais famosa, né, desse álbum. E que tem até uma curiosidade, que ela foi feita de improviso, em um bar com os amigos, assim. E aí, quando ela tava na gravação, teve algum problema, alguma falha técnica ali, que a banda não podia acompanhar ela, não podia tocar com ela. E ela tava ali no estúdio, já aproveitou a deixa e cantou a música que ela tinha feito, assim, de improviso. Cantou só a capela mesmo, batendo pé, sacudindo as pulseiras, tanto que... Se você for escutar a música, só tem esses barulhinhos mesmo. E aí, com a morte dela, né, os produtores decidiram deixar essa faixa ali no álbum, que é o álbum Pearl, que foi lançado depois da sua morte. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Mas aí, 3 dias depois dessa gravação, no dia 4 de outubro, a Janis foi encontrada morta, vítima de uma overdose de heroína. Os pais da Janis, eles foram pra Los Angeles pra resolver essas questões mais burocráticas, né, de quando uma pessoa morre e tal. E eles não deixaram os irmãos da Janis irem pra eles não serem incomodados, pra não ficarem perturbando eles, porque quando gente famosa morre, né, a família sofre 2 vezes, né. Uma vez com a morte mesmo, e a outra vez é com pessoas importunando. Uma multidão já tava se formando ali do lado do hotel Landmark, que é onde a Janis estava. A polícia teve até que isolar o local com uma fita amarela pra manter realmente a distância. E foi uma tia da Janis, que morava por ali, que ajudou os pais dela com a questão do enterro. Mas aí eles descobriram que a Janis tinha deixado no testamento um desejo de ser cremada e que suas cinzas fossem jogadas na costa da Califórnia. E esse desejo foi cumprido. Ela foi cremada no cemitério Westwood Village Memorial Park, em Westwood, na Califórnia. E as cinzas dela foram espalhadas no mar. A irmã da Janis, a Laura Joplin, ela conta, né, ela escreveu uma biografia sobre a irmã. E tem uma parte que ela conta que a forma, né, que a família lidou com a morte da Janis revela, na verdade, muito na fraqueza das relações ali familiares. Porque não teve um funeral pra família, não teve velório cheio de fãs, nem amigos, nem familiares. Todo mundo teve que chorar sozinho. Tem uma coisa que tem no livro que ela conta que um dia antes da Janis morrer, ela pensou em ligar pra irmã, só que ela desistiu. E aí ela fala que se arrepende muito de não ter ligado. Imagina. Nossa. Isso é uma coisa que me dói muito o coração de imaginar. Porque, imagina, e isso é uma coisa que acontece muito, assim, na nossa vida, né? A gente pensa assim, depois a gente resolve isso, mas às vezes não tem depois. É porque quando acontece, assim, umas coisas assim, né? Alguém morre, a gente fica pensando sempre no e se, né? E se a gente pudesse fazer alguma coisa, mas não tem como, aconteceu, né?
A Janice deixou $2.500 pros amigos fazerem uma festa em homenagem a ela. Isso porque ela já tinha ido uma vez em uma festa depois da morte de um amigo, quando deram uma festa em um parque. E ela achou isso da hora, fascinante. Eu achei muito chique. E eles fizeram a festa e convidaram a irmã dela. A Laura aceitou ir nessa festa, porque queria conhecer, né, de perto o ambiente em que a Janice vivia, né? E chegando na casa dela, ela encontrou uns cômodos já vazios, sem os pertences dela. Porque alguns amigos já tinham pegado algumas coisas, uma amiga com quem ela morava já tinha se mudado pro quarto dela. Ai, gente, eu super pegaria coisa pra guardar, porque eu sou a menina das recordações, tá? Eu tenho uma caixa de recordações no meu quarto, porque eu sou muito dessas. Entendo os amigos da Janice. A festa aconteceu no Lion's Share, que é uma casa de rock, em San Anselmo. A Laura, ela acabou se sentindo muito desconfortável na festa, porque não era o ambiente que ela estava acostumada. Ela não conhecia os amigos da Janice. E o auge foi quando serviram pra ela um bolinho e ela comeu. Só que depois ela ficou sabendo que era um bolinho de maconha. Tutupão. Tutupão! Hello! Aqui seria um brigadeiro. Nas festas do Instituto de Ciências Humanas aqui da minha cidade seria brigadeiro. Ou brownie. Também tem essa opção. Não que a gente tenha experimentado, tá, gente? A gente só ouve falar, na verdade. Nem sei se é verdade. É lenda urbana, talvez. Ela chegou a vomitar e foi embora da festa. Depois da decepção que ela teve com a festa, ela ainda viu o namorado da Janice, na época, o Seth Morgan, transando com uma amiga dela na noite da festa do funeral. O barraco que eu iria arrumar. Não, e antes da morte, né, da Janice, ela tava toda empolgada, assim. Ela tava até pensando em se casar com ele. Só que a vida da Janice, ela é muito marcada mesmo por essa questão da solidão, e ela não teve muita sorte nos relacionamentos dela, não. Também teve toda uma trajetória, né, desde o bullying que sofria na escola, na faculdade, principalmente. Tiveram também essas influências, sabe, na vida dela. Pode ter contribuído muito, né, pra ela se entregar cada vez mais às bebidas, se entregar às drogas. Não que justifique, mas assim, a gente consegue entender esse cenário por conta disso. É, porque analisando, assim, toda a trajetória, eu acho que teve influências, né, do próprio movimento ali, da época que a droga era muito usada mesmo. E também a gente vê alguns episódios que ela até tentou, né, se reerguer, tentava parar de vez com o vício, só que no caminho sempre tinha uma decepção. Em agosto do mesmo ano que ela morreu, ela foi até numa reunião do seu antigo colégio. E no YouTube tem até um vídeo de uma entrevista que ela fala que ela vai nessa reunião. E a intenção de ela ir nessa reunião e tudo mais seria mostrar que aquela menina que foi tão maltratada conseguiu ter um sucesso na vida. Mas a reunião não fez nada bem pra ela, tinha muita imprensa e ela teve que se relembrar de tudo isso de novo. E o que fica da imagem da Janice foi sua contribuição, né, pro movimento hippie, pro rock, a sua voz maravilhosa, né, nas músicas. E ela tá marcada aí também como uma do Clube dos 27. Em 2013, a Janice foi premiada como estrela na Calçada da Fama de Hollywood por causa dessas contribuições dela na indústria da música. Chique. Chique, chique, chique. Nossa, fiz a Kelly Key agora, né? Em 2015, MJ Burke lançou um documentário biográfico, Janice Little Girl Blue, que conta a história dela em muitos detalhes e a gente super indica esse documentário. Fica a dica. Fica a dica, já fica a indicação pra vocês. E foi esse o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima, gente. Se inscrevam no canal e participem do sorteio no @CibeleFala. Beijos. Beijo, tchau!